Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje a mais uma videoaula, seguindo aquela sequência das videoaulas que nós estamos fazendo, devido a não poder nos reunir presencialmente devido à quarentena. E estava orando ao Senhor e o Senhor deu um tema para nós estarmos falando nessa escola bíblica sobre pecado para a morte. E vamos ver ao longo, não vamos fazer um vídeo muito longo, vai ser um vídeo mais curto, mas nós vamos tá vendo algumas possibilidades, algumas indagações do que seja esse pecado para a morte. O que é o pecado para a morte? Existem opiniões diversas sobre o assunto e a gente vai estar trazendo aqui cada opinião, não todas nós vamos esgotar o assunto, porque não tem como esgotar um assunto desse numa videoaula, mas a gente vai trazer os principais pensamentos, as principais visões sobre isso. E para a gente estar podendo falar sobre essa lição, a gente vai começar a ler a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 16. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler também o 17, vamos ler o 16 a 17. 1 João 5, 16 a 17. Abra aí a sua Bíblia. Diz o seguinte: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. E aí a gente começa a nossa indagação, né? O apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a gente entende que ele está se referindo ao pecado original, ao pecado lá de Adão e de Eva, lá no paraíso, que pecaram, e isso fez separação entre Deus e o homem. Mas todo pecado não leva à morte? Todo pecado não nos separa de Deus? Todo pecado não leva à morte espiritual? É algo para a gente estar pensando nessa lição. E uma coisa que me chama a atenção nessa lição é que João é o apóstolo do amor. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. É aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, aquele apóstolo amoroso que fala filhinhos, né, com os membros da sua igreja. Ele tem um tratamento amoroso. Ele é aquele que ficou até o Senhor vir. Ele é aquele que foi o último apóstolo a morrer, não morreu de martírio, morreu de velhice. E de repente o apóstolo do amor falou assim, não ora. É estranho, uma coisa... Porque a Bíblia fala que a gente tem que sempre orar. A Bíblia fala orar é sem cessar. E de repente João fala assim, não ora. Não ora por esses que cometem pecado para a morte. E aí vem as indagações. O que seria esse pecado para a morte? Do que ele está falando? Eu fiz alguns apontamentos aqui, algumas anotações aqui no meu caderno. A primeira coisa que a gente encontra é a Igreja Católica, ela divide os pecados em veniais e mortais, ou capitais. Então a Igreja Católica, ela baseada nesse texto de 1 João 5, 16 e 17, ela fala que existem pecados veniais e pecados mortais. Veniais são aqueles pecados, segundo a visão deles, a visão da Igreja Católica Apostólica Romana, são aqueles pecados que a pessoa comete como se fosse um tropeção. É um pecado que é um acidente de percurso, né? Vamos dizer assim. Um pecado que é um acidente de percurso. E os pecados mortais, para eles, são aqueles que não têm perdão. Quem peca um pecado mortal, não adianta nem que ore, e isso vai mudando de quando um papa morre e vem um outro papa, eles acrescentam mais alguns, tiram mais alguns, mas tem umas coisas até assim engraçadas que eles falam da gula como um pecado capital, como um pecado mortal. Quer dizer, o guloso ele não tem salvação. É uma coisa assim, sabe? É uma visão que eles têm, né? A gente respeita mesmo não concordando, mas eles creem que existem os pecados veniais e mortais. E o segundo grupo é aqueles que creem que os falsos mestres que saíram da igreja. Lembra lá quando a gente estudou sobre os falsos mestres naquela videoaula? Corrompiam a igreja
eles desviavam muitos do caminho, e existem uns que acreditam que esses falsos mestres, eles que saíram de dentro da igreja, que se apostataram daquela fé, eles retiraram pessoas, esses aí não tem perdão para esses, porque estão desviando os inocentes. E essa crença ela é crida por João Calvino. João Calvino é um grande defensor dessa crença, ele era, né? Ele morreu. Foi um grande defensor dessa crença, que eram os falsos mestres. O terceiro grupo são os que defendem assassinato, aborto, ou seja, pecados que levam à morte física. São aqueles que defendem que o assassinato, o aborto, que são crimes que levam à morte física. Né? Aí já está falando que, ali João está falando de morte física, não está falando de morte espiritual. Esses pecados que levam à morte física, eles não têm perdão. Não adianta nem orar por quem faz isso, porque é assassino, porque comete aborto, que não tem arrependimento para esse. Esse já está condenado. Há esse grupo de pessoas que acreditam dessa forma. O quarto grupo são aqueles que defendem que quem não tem perdão são os culpados pela morte de Cristo. Olha só. Culpados pela morte de Jesus. Vamos abrir 1 Coríntios 11, 27. Texto muito conhecido de nós. 1 Coríntios 11, 27 vai dizer assim, ó. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, Paulo está falando assim, olha, se você comer o pão ou beber do cálice, está falando da ceia, indignamente, você é culpado da morte de Jesus. Você foi culpado da morte dele. E aí lá na frente Paulo vai dizer assim, tem muitos no meio de vocês que estão doentes e muitos que dormem, ou seja, muitos que morrem. Paulo está falando que se você tomar ceia indignamente, você pode até morrer. Mas aqui é uma morte física. Aqui não está falando naqueles pecados que são para a morte. Mas há os que defendem essa linha de pensamento, que aqueles que comem e bebem a ceia indignamente não têm mais perdão. Eles morrem espiritualmente, morrem fisicamente e não tem perdão para esses. E há essa linha de pensamento. O quinto grupo são aqueles que defendem que o adultério é o pecado para a morte. E quem defende essa visão? A CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Se um membro de lá, seja qual for ele, um ancião, um membro qualquer, comete adultério, eles acreditam que aquele ali já está condenado ao inferno. Ele não tem mais salvação para aquela pessoa. Não tem mais jeito para ele. Ele está condenado ao inferno. E outra pessoa que também tem essa mesma visão é Tertuliano. Tertuliano foi um dos pais da igreja. Muito do que a gente tem hoje como teologia, como direção de culto, como liturgia, muito do que a gente tem hoje é graças aos pais da igreja, que foram aqueles que vieram depois dos apóstolos e deram continuidade. Tertuliano foi o pai da igreja. E Tertuliano acreditava que o adultério era um pecado para a morte. Era um pecado que não tinha perdão. Né? Essa era uma questão da Congregação Cristã também. O sexto grupo são aqueles que defendem que a incredulidade, ou seja, a pessoa é incrédula, ela não tem fé. A incredulidade é um pecado para a morte. Não adianta orar por um incrédulo, porque aquele que não tem fé, ele pecou um pecado para a morte. Mas é interessante que a gente leu aqui, vamos voltar lá no 1 João, a gente está em Coríntios, 1 João 5, primeira porque epístola não é livro, né? Se fosse livro seria primeiro, mas como é epístola, é primeira. 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5. Aí vamos ler aqui o versículo que a gente leu, o 16. Olha só o que João está falando. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse digo que não orem. Olha só a parte A do versículo, o início que diz. Se alguém vir pecar seu irmão. Quem é irmão? Irmão é um crente. É aquele que crê. Então esse grupo de pessoas que acham que a incredulidade, a gente já refuta aqui logo na Bíblia, no versículo 16. João está falando assim, se você vê um irmão teu pecar, irmão é aquele que está na igreja. Irmão não é um incrédulo, não é aquele que não tem fé, não é aquele que está fora da igreja. Irmão é um crente.
Ou seja, se você vê um crente cometendo um pecado que não é para a morte, você pode orar por ele, mas um pecado para a morte, não adianta nem orar, que Deus não vai ouvir essa oração e não vai ter jeito. E a gente vai, ao longo da lição, ver o porquê disso. Por que fala para não orar? É estranho, né? Se a Bíblia manda a gente orar. Mas esses que creem que é a incredulidade, eles estão completamente fora, porque não é a incredulidade, não é as pessoas que não creem, né? Pelo contrário, o que a Bíblia fala? Que a gente tem que orar por todos. A Bíblia fala que Deus nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, éramos incrédulos. A gente não cria, Deus nos amou. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha nos amado. Jesus nos ama antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas, ele já nos amava. Então, assim, a Bíblia fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas que ele venha se converter. Ele não se alegra, ele se entristece quando o ímpio morre. A Bíblia fala lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo do Senhor que todos os homens se salvem, mas ele deixa a gente ter uma livre escolha. Ele não nos obriga como um robô. Ele dá uma livre escolha. Ele quer um amor verdadeiro, um amor que venha do coração, um amor verdadeiro mesmo. Ele não quer nos impor algo. Por isso que ele não salva todo mundo. Por isso que a gente não crê num universalismo em que todos vão ser salvos. Não. A gente não crê. A gente tem pessoas que vão ser salvas e pessoas que vão se perder. E aí é fácil a gente refutar essa visão da incredulidade só nesse texto aqui, né? Que ele está falando de irmãos. Ele fala de irmãos. Então a gente crê que a incredulidade não é um pecado para a morte. Claro, se a pessoa continuar na incredulidade, ela vai morrer, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Abraão foi justificado pela fé. Então, é pela fé que a gente é justificado e a graça que nos alcança. Mas nesse caso aqui, não é um pecado para a morte a incredulidade. A não ser que a pessoa persista nisso. Mas você pode orar por um incrédulo. Aliás, você não pode orar por um incrédulo. Você deve orar pelo incrédulo. Deve orar pelo ímpio. Deve orar pelo ateu. Deve orar pelo aquele que não tem a mesma crença que a nossa. Devemos orar sempre, orar sem cessar. Clamar pelas almas, sabe? Para que o Espírito Santo os convença. E a gente joga por terra essa questão da incredulidade. O sétimo grupo, eles creem que é a apostasia. Que a apostasia é um pecado para a morte. Eu quero pedir para você abrir em Hebreus. Hebreus, no capítulo 6, os versículos 4 e 8. Vamos ler Hebreus 6, versículos 4 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 8. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é a apostasia? É virar as costas para o Senhor. Antes de falar sobre a apostasia, eu quero abrir um parênteses nessa lição, não é esse o assunto, mas eu estava lendo aqui, achei interessante. Existe um grupo, né, de irmãos, são nossos irmãos, nós os amamos, mas eles creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Eles creem que a pessoa não perde a salvação. Eles alegam que aquele que foi à igreja, mas se perdeu, ele não teve uma verdadeira experiência com Deus. Então aquele ali não era um predestinado, não era um escolhido. Aquela pessoa ali, ela não perdeu, ela nunca teve a salvação. Né? É isso que eles creem. E quando a gente vem para Hebreus, a gente vem para esse versículo aqui,
esse capítulo 6, esse versículo, olha só que interessante. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, receberam a luz de Deus, a luz de Jesus, a luz de Cristo, foram iluminados. Ué, não tiveram experiência com Deus? Eles foram iluminados. Olha só, eles foram iluminados. E provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. Olha que coisa tremenda. Pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial. E aí tem muita coisa para falar sobre provar o dom celestial, mas a gente sabe que são experiências com Deus, experiências sobrenaturais com Deus, coisas que acontecem de milagres, de curas, de batismo com o Espírito Santo e tantas outras coisas, visões. Tem muita coisa que são dons, né? Que dons celestiais, são dons que Deus dá aos homens. Então eles provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Foram iluminados, receberam, vamos voltar aqui, foram iluminados, foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. A pessoa se faz participante do Espírito Santo e não é salva. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor falando que provar o dom celestial era quando tomava ceia, o pão e o cálice. Jesus, isso é heresia. Provaram o dom celestial. E se fizeram os participantes, quer dizer, o Espírito Santo estava junto com eles ali participando. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Aí o versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus. Provaram, quer dizer, eles receberam a palavra, eles ouviram, eles acreditaram, eles praticaram, eles andaram na palavra. Sabe, eles viram na sua vida acontecer a palavra de Deus. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Olha só, ainda provaram das virtudes do século futuro. Olha só quanta coisa, ó. Foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, as virtudes do século futuro. Olha só, quanta coisa eles experimentaram, quantas coisas eles viveram, quantas coisas... Essas pessoas não eram convertidas? Essas pessoas não tinham uma experiência com o Senhor? Não tinham uma experiência com Deus? Então, baseado nesse texto aqui, a gente pode ver que eram pessoas que realmente eram convertidas e perderam a salvação. Porque fala assim, ó, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, esses se perderam, esses se apostataram da fé. A pessoa, quando é uma apóstata, ela ela vira as costas para o Senhor, não quer saber das coisas de Deus mais. Não é verdade? E um outro capítulo que eu quero falar de vocês aqui, ainda em Hebreus, que a gente vai falar, a gente vai ler Hebreus, o capítulo 10, os versículos 26 ao 29. Hebreus 10, o 26 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha só, né? Se a pessoa pecar voluntariamente, a pessoa recebeu o Espírito da graça, e ela peca voluntariamente, ela sabe que está pecando, ela tem consciência que ela está pecando, ela sabe o que ela está fazendo, ou seja, ela se apostatou da fé, ela virou as costas para o Senhor.
Então é uma expectação horrível para essa pessoa. Então há o grupo que defende que a apostasia é um pecado para a morte. E o último grupo, que é o mais conhecido, que eu tenho certeza que assim que vocês viram a lição, pensaram nesse grupo, fala que o que é pecado para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Anota aí, está em Mateus 12, 32, está em Marcos 3, 29 e está em Lucas 12, 10. Vamos ler o Mateus 12, 32? Mateus capítulo 12, versículo 32. Vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12 e o versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem mais perdão, não tem mais jeito, não tem como orar por esse. Não tem. É um pecado para a morte. Blasfemou contra o Espírito Santo, perdeu a salvação. Não tem mais jeito. E a gente leu isso aqui em Mateus, mas também tem Marcos 3, 29 e Lucas 12, 10. Então, meus irmãos, para a gente estar fechando e encerrando a aula, são essas as visões que tem sobre o pecado para a morte. E aí você analisa cada um item desse que a gente falou aqui e pensa o que você acha que pode ser o pecado para a morte, né? O que eu penso sobre isso tudo, a gente lendo isso aqui tudo, vendo que os dois últimos, tanto a apostasia quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo, são pecado para a morte. Porque a igreja, né, ela quando eu falo igreja, falando da igreja evangélica num todo, geralmente ela defende que a blasfêmia contra o Espírito Santo só que é um pecado para a morte. Mas a gente vê no contexto do estudo que a apostasia também é um pecado para a morte. A gente viu lá em Hebreus que aquele que é um apóstata, ele virou as costas, ele se tornou um ignorante para as coisas do Senhor, ele não quer mais saber. Então, João, ele está pedindo para não orar por esse, porque não vai adiantar, ele não quer, ele não aceita mais as coisas de Deus. É aquela pessoa irredutível, é aquela pessoa que não tem mais jeito. Agora, não cabe a nós julgar se a pessoa se apostatou ou se cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí não é conosco, isso é com o Senhor. A gente ora por todas as pessoas. E uma coisa que eu queria, para poder concluir, já passou isso pela cabeça de quase todos nós, ainda mais quando não eram novos convertidos. Às vezes a gente vê certas bizarrices em igrejas do reteté, igrejas neopentecostais, coisas que a gente acha assim um escândalo. E às vezes a gente tem aquela coisa de ter medo de pensar alguma coisa, nem falar, só em pensar e ter blasfemado contra o Espírito Santo e perder a salvação. Quantos não já passaram por isso, né? A gente tem aquele medo. Muitas pessoas têm esse medo. E tem pessoas que às vezes pensam, poxa, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? E isso é bem fácil de resolver. Se você tem dúvida se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, fica tranquilo, porque não blasfemou. Porque aquele que blasfema, ele fica igual um animal. Ele não acredita em mais nada de Deus, da Bíblia. É assim, a mente dele fica cauterizada. Ele não crê em mais nada, ele fica como um animal, fica irracional para as coisas espirituais. Então, se há essa dúvida no teu coração, fica tranquilo, porque já é o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Porque o que blasfema, o Espírito Santo não trabalha mais na vida dele. Não trabalha mais no coração dele. Ele perdeu a salvação. Então, se você tem essa dúvida, fica tranquilo, você não blasfemou. Às vezes a gente vê coisas que a gente fica se perguntando se aquilo ali realmente é de Deus, se não é de Deus. E a gente tem esse receio muito grande de ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Mas fique com essa palavra, sabe? Se você tem dúvida, é porque você não blasfemou. Quem blasfema não tem nem mais dúvida. E eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, em 1 João mesmo, no capítulo 1. Vamos voltar lá para João. 1 João,
capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O versículo 9. 1 João 1, 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel. Deus nos perdoa, Ele nos ama. Se você cometeu algum pecado, peça perdão ao Senhor. Ele é fiel para te perdoar, para tirar toda a injustiça. E fique com essa palavra nessa videoaula. Fique tranquilo, porque se você está vendo essa videoaula, se você está interessado pelas coisas do Senhor, você não blasfema contra o Espírito Santo. E que a gente fique com esse entendimento. A apostasia e a blasfêmia são coisas que não tem mais como orar por aquela pessoa, porque a pessoa já se desviou totalmente, não quer mais saber das coisas do Senhor. Mas nós continuamos orando pelas pessoas, né? Porque quem sabe é o Senhor. E que essa última palavra que eu li, que, vamos ler novamente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que o Senhor te abençoe e você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém?